Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Brilhante Nerd. Eu me chamo Maicon Brilhante e hoje eu trago um vídeo bem especial e interessante para você que quer adquirir um notebook e está com medo ali na hora de decidir, na hora de comprar, né? Você está dando uma olhada ali nas marcas, tá vendo que tem muito modelo, muitas marcas com o mesmo preço, algumas bem baratas, mas você tem aquele medo de adquirir, porque pode não ser um notebook bom, pode não ser uma marca boa. Bom, então é isso que a gente vai comentar. Neste vídeo eu trago as melhores e as piores marcas de notebook para você comprar, certo? Já começo pedindo para você, já dando aquela mendigada na sua inscrição. Lógico, você precisa estar a par de todos os assuntos envolvendo a tecnologia aqui do nosso canal. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like no vídeo, comenta e compartilha à vontade esse nosso vídeo. Perfeito? Então vamos lá, né? Inicialmente eu venho falar da melhor marca até o momento em notebooks, ou as melhores. Já hoje em dia temos muitos notebooks bons, como a Lenovo, a Dell e a Acer. São notebooks que nós podemos colocar ali como o mesmo patamar, marcas que nós podemos colocar no mesmo patamar, tá? Tinha muita gente que falava antes, poxa, o notebook da Lenovo está dando muito problema no teclado, notebook da Acer está dando muito problema em teclado também, né? Então tinha muito disso. Agora as marcas resolveram dar uma melhorada, pelo menos não se há mais relatos sobre esses tipos de problemas. Mas agora vamos falar do corpo técnico desses dispositivos. A grande maioria desses notebooks trazem um corpo técnico bem interessante e muitas vezes equipados com SSDs, que é o que mais importa no momento. Já passou, né, a época de utilizar HD como armazenamento interno. Então, o que é HD e o que é SSD? Digamos assim, o HD é onde você armazena todos os seus dados, não é a memória RAM, tem muita gente que confunde, né? A memória RAM só ajuda no desempenho, salva temporariamente alguns arquivos quando você executa, né? Todo aquele processo de trabalho passa por ali e enche e esvazia, enche e esvazia. Então, é uma memória temporária. Diferente do HD. O HD é uma memória de armazenamento, né? Onde você consegue armazenar os seus arquivos quando você desliga e liga o computador, seus arquivos continuam lá gravados, tá? Só que aí chegou o SSD. O SSD, ele, digamos que é o HD aprimorado e que dá mais velocidade de leitura aos seus arquivos e programas. Dessa forma, se você instala programas como Windows, né, como Linux, ou até mesmo programas, aplicativos como o pacote Office, você consegue executar eles mais rapidamente. Ou seja, o seu Windows vai ligar mais rapidamente, o seu programa, o seu Office vai abrir e executar mais rapidamente. Ou seja, né, onde é que eu quero chegar com isso? Esses notebooks, essas três marcas, melhor dizendo, que eu citei aqui, elas costumam mandar, né, e produzir agora os novos e mais recentes notebooks com SSDs e também muitas vezes com os dois, HD e SSD. Tá, mas e aí? Tá, você falou que o SSD deixa mais rápido, se tiver o HD vai ficar mais lento? Não. Geralmente o SSD vai estar com o seu sistema operacional e o HD com o armazenamento limpo para você colocar os seus arquivos. Perfeito? Ah, Maicon, mas eu só encontrei ele aqui com SSD, não encontrei com HD. Bom, provavelmente, bem provável que essas marcas também te tragam, né, o suporte para você fazer esse upgrade e colocar um HD futuramente, mesmo tendo SSD, tá bom? Mas aonde que eu quero chegar, tá? Resumidamente, escolha notebooks e se você quer velocidade, escolha notebooks que tragam para você um SSD, tá? Que tragam para você um bom processador e de última geração, tá? Sem processadores mais antigos. Nesse momento eu vou chegar mais na frente, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Com uma boa memória RAM, tá bom? E que te tragam, né, um design elegante, que te tragam um suporte interessante também. É bem interessante isso, por exemplo, o caso da Dell. A Dell, eu costumo falar que ela fica sempre no topo para mim das listas, por conta desse suporte, por conta da garantia. Eles têm uma garantia onde eles fazem o serviço, se precisar, até mesmo na sua casa, né? Muitos técnicos são espalhados em vários estados, onde quando você necessitar, geralmente eles estão na capital do seu estado. E aí o que acontece? Você entra em contato com a garantia, você não precisa muitas vezes enviar o seu notebook. O técnico vai até a sua casa, vai averiguar o que aconteceu. Ah, eu comprei um notebook aqui, em menos de 3 dias apareceu aqui uma mancha na tela. E essa mancha vem me atrapalhando, não bati o notebook, não fiz nada. Eles vão averiguar, vão verificar se há necessidade da troca e vão fazer a troca da tela para você na sua própria residência. Olha, isso aí é bem interessante, a garantia com atendimento a domicílio.
Então esse é um ponto grande da Dell. Então, digamos assim, eu coloco no topo das marcas, quando você vai escolher um notebook, Dell, Lenovo e também a Acer, né? A Acer a gente sabe que prepara muitos notebooks bem interessantes, assim, meio que gamers, mas bem focado para aquele pessoal que trabalha, né? Como por exemplo AutoCAD, com programas de engenharia, né? Com outros programas pesados como Adobe Premiere, de edição e tudo mais. Então esses notebooks que geralmente a Acer fabrica, ela fabrica desde o mais básico até o mais avançado. E esses mais avançados que tem esse tipo de tecnologia, né? Vou citar aqui um deles, deixei até aberta a minha colinha aqui, como eu deixo geralmente, né? Olha, nós temos o notebook gamer Acer Predator ou Predador, né? Helios 300, né? Um notebook equipado com processador i7, tá? De 11ª geração, ou seja, uma geração bem atual, certo? Vem aí com 15.6 polegadas, 16 GB de memória RAM, SSD de 512 GB, Windows 11 e placa de vídeo GeForce RTX 3060. Aí você se pergunta sobre o preço, né? O preço dele tá saindo na faixa de R$ 7.100. Caramba, Michael! Que preço absurdo, tá? Mas vamos dar uma olhadinha no mercado, tá? Um notebook de outra marca que te traga essas mesmas especificações pode muitas vezes estar mais caro, ou você pode encontrar notebooks de outras marcas, tá? Com esse preço, mas que não tragam as mesmas especificações. Então tem tudo isso a se pensar, né, na hora de adquirir um notebook. Não quer dizer que você vai ter que comprar esse notebook. Esse notebook, ele é interessante para quem precisa mesmo de muito desempenho. Mas para você que busca um notebook para trabalho, né? Temos aqui, por exemplo, o notebook da própria Acer, tá? Que é o Acer Aspire 5 A514, que traz o Intel Core i3 de 11ª geração, ou seja, um processador bem recente, traz 8 GB de memória RAM, então já uma memória RAM muito boa para você trabalhar, e traz um SSD de 256 GB com Windows 10. Esse notebook sai na faixa de R$ 3.800, dependendo de onde você busca por ele. Então veja como caiu bastante o preço, as especificações continuam se mantendo interessantes, traz um bom SSD e você consegue trabalhar tranquilamente. Então dá para você buscar assim notebooks até mais baratos, tá? Que te tragam um ótimo desempenho, umas ótimas especificações, tá? Aí você se pergunta, caramba, Michael, mas eu achei um notebook aqui na faixa dos R$ 1.800, cara. E aparentemente ele me atende, ele tem até um SSD, né? Tá, mas aí qual é esse notebook? Qual é a marca? Aí você vai dar uma olhadinha ali, poxa, é da marca Positivo ou da Multilaser. Então aí a gente já entra, né, na questão dos piores notebooks. A Positivo e a Multilaser, elas são marcas que não trabalham com uma qualidade boa, não, né? Existem computadores, notebooks, tanto da Positivo quanto da Multilaser, e quando você abre ele para verificar a parte interna, eles têm placas ali praticamente, como a gente pode deduzir, como placas de tablet. Não quer dizer que seja um tablet ali, mas são placas minúsculas e que muitas vezes até o peso deles, né, tentam passar, assim, digamos assim, que algum tipo de disfarce para você não identificar. E aí você percebe que é um peso natural como outros, mas quando você abre, você percebe que muitas vezes tem uma chapa de ferro dentro na própria carcaça, né? Alguns de vocês já devem ter passado por isso, já devem ter percebido, já devem ter visto isso, tá? Mas eles colocam isso para dar um peso maior no notebook, você ter a sensação de que tem uma placa grande ali dentro. E muitas vezes é uma placa bem minúscula, bem pequena, né? E uma bateria muitas vezes enorme, que aí faz com que você tenha mais bateria assim no notebook. Aí você diz, caramba, é um notebook que dura por muito tempo a bateria. Perfeito, mas você acaba tendo que tomar mais espaço e com isso diminuir o tamanho da placa. E aí você tem uma placa simples e o SSD que vem ali geralmente já vem acoplado na placa, onde você não consegue modificar, mudar, acrescentar mais nada. Então até a própria memória RAM que vem ali, ela acaba vindo toda acoplada e você não consegue fazer substituição. Então assim, eu já falei de 3 marcas que são as melhores, né, que você pode encontrar no mercado com um ótimo custo-benefício, que é a Acer, que é a Dell e que é também a Lenovo, né? A Lenovo, perdão. Então o que acontece? São as 3 melhores marcas e eu já falei das 3 piores marcas, que é Multilaser e Positivo. Tá, Michael, mas aí eu tava dando uma olhada e eu vi uma marca surpreendente aí, tá bom? Antes de eu falar dessa marca surpreendente, eu quero falar para vocês também da Asus. A Asus é uma marca muito boa, mas que você, infelizmente, encontra preços bem altos, né? Mas ele te entrega, sim, muita coisa bacana. Se você for buscar
tá? Pelas especificações parecidas com a que eu citei agora há pouco, você vai achar marcas muito boas, com design bem elegante, que te entregam tudo o que você precisa. Então, claro, elas são um pouquinho mais caras, mas elas te entregam, né, um corpo técnico junto com um design bem interessante que faz jus ao preço, tá bom? Então é uma marca também boa. A ASUS a gente pode dizer que é uma marca boa também no mercado, tá bom? Ela te entrega coisas bem interessantes, tá? Mas aí eu quero falar de uma marca específica, que é justamente isso que eu ia falar. Aí vocês podem estar pensando, Maico, mas eu vi uma marca aqui que traz, cara, só coisas interessantes, só coisas boas, né? Digamos assim, só especificações altas, né? Então a gente vai falar agora dessa marca aqui. Deixa eu puxar ela aqui para vocês terem uma ideia, tá? Que é a Razer, né? A Razer é uma marca muito interessante, tá? Não é novidade nenhuma que os produtos da Razer entregam sim especificações absurdas, né? De tão boas, tá? Elas conseguiram se manter como os notebooks bem relevantes, né? Para tudo que você precisa, ela consegue te entregar, tá bom? Mas acontece o seguinte, essa marca ela não é uma marca para todo mundo. Então, para você que tem um capital para investir, para adquirir um notebook como esse, você pode até adquirir. Só que a gente pode dizer assim que o preço dela não entra na parte, né, no conjunto de custo-benefício, porque é uma marca que te entrega muitas coisas que outros notebooks te entregam, mas por um preço extremamente alto e absurdo, que não condiz com aquilo que ela entrega. Tá, você pode chegar e falar, caramba, olha esse notebook aqui, os seus amigos vão olhar, vão brilhar os olhos, vão falar, caraca, que notebook top, mas o que ele está te entregando, muitas outras marcas podem te entregar, né? Digamos assim, já ouviram falar sobre as pessoas falarem que quem utiliza iPhone é por status, né? Muita gente utiliza para trabalho, mas tem muita gente que infelizmente utiliza para status sim, e é o caso de notebook como esse. Um notebook como esse, para quem precisa e tem para gastar, pode acabar gastando, mas para quem quer aquilo que aquele notebook entrega em outro notebook, você pode preferir por um mais custo-benefício sim, tá? Ele é um notebook que você vai pagar 30, 40 mil por especificações que outro notebook de 5, 3 mil te entrega, entendeu? Então, basicamente, é isso, né? Obviamente que nós estamos falando de um notebook que é feito para fãs da marca, praticamente. Não é um notebook feito para o usuário padrão, tá bom? Aí a gente vai falar de Samsung e MSI, né? A Samsung e a MSI também dividem o título de marcas que não estão muito boas no mercado, né? Se você pegar um notebook da Samsung, você consegue sim, vamos ser sinceros, você consegue sim dar uma melhora nesses notebooks aí, tá? A Samsung ela tem um ponto interessante que alguns notebooks dela, ela traz facilidade de fazer upgrade, né? De você cliente, você usuário comum fazer um upgrade, trocar uma memória, aumentar uma memória, trocar um HD, trocar por um SSD, mas você vai precisar de um técnico para instalar o sistema operacional de qualquer forma, a não ser que você tenha o conhecimento sobre esse assunto. Porém, tá? Ela não te entrega isso logo na compra. Você precisa ter um gasto a mais, né? Dificilmente você vai ver um produto da Samsung que já te entrega SSD com HD, que já te entrega um SSD bom por um ótimo preço nesse notebook. Na verdade, eles vão te entregar um notebook com quase preço equivalente a notebooks como Dell, Lenovo, Acer, tá? Que te entregam ali SSD, HD, memória boa e tudo mais. Ela vai te entregar pelo mesmo preço, só que sem o SSD, sem uma memória boa, onde você tem a facilidade de fazer o upgrade. Você vai dizer assim, caramba, olha, ela deixou aqui tudo soltinho, posso só tirar essa tampa de traseiro, eu mesmo faço o upgrade, mas aí você vai ter que gastar mais nessas peças. Então ela acaba pecando nisso. Assim como tinha os notebooks mais básicos dela, elas fizeram uns modelos, umas linhas de notebooks interessantes, bem pequenininhos, né, que eu vou deixar aparecendo na tela para vocês, que se eu não me engano é o Samsung Flat, que são notebooks lindos, maravilhosos, que dá aquela aparência e nostalgia aos antigos netbooks, mas que te entregam também um SSD acoplado ali, pouca memória. Aquele SSD pode te dar um pouquinho de desempenho na inicialização do Windows, mas que não se trabalha com uma memória boa e com um processador bom, né, somado a isso, e sim processadores de gerações passadas, que acabam te trazendo travamentos quando você abre, às vezes, duas abas do navegador do Google Chrome, por exemplo, né, que já puxa bastante memória. Então, nesse caso, ela também não se encaixa como uma marca muito boa, tá? É uma marca interessante que, se você fizer o upgrade, o notebook vai ficar interessante, mas isso aí vai ser
pontuação para os componentes que você comprou a mais e não para o que veio junto com a fabricante, certo? Então, basicamente é isso. Eu te dei aqui as melhores marcas, as piores marcas e as que estão ali, né, no meio termo. Aí basta você buscar por essas marcas e ver qual corresponde melhor ao que você pode pagar, e que muitas vezes é bom você analisar entre uma marca e outra se ela te entrega as mesmas especificações da outra por um preço equivalente ou menor do que a outra, né? Claro, se você encontrar hoje um notebook da Acer e um da Dell com as mesmas especificações e um deles estiver mais barato, por exemplo a Dell, é melhor você ir na Dell, que aí você tem um preço mais justo e você tem também uma especificação mais interessante. Perfeito? Né? As mesmas especificações, melhor dizendo, do outro concorrente, tá? Mas assim, são marcas muito boas. A Dell, a Lenovo e a Acer te dão muitas vezes essas especificações e te dão a opção de você melhorar ainda mais o seu notebook, né? Então vale muito a pena, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aí, compartilha com a galera, divida conosco a sua opinião também. Perfeito? Valeu, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. Até mais.